Em homenagem a esta tradicional instituição de ensino, nós apresentaremos a seguir um documentário gravado em 2002 por ocasião das comemorações de seu centenário. Reparem que um dos depoimentos é do saudoso Padre Valdemar Vale Martins. Confira. No início do século XX, aconteciam movimentos de transformações econômicas, sociais, culturais e principalmente de valorização da educação popular. Naquela época, acreditava-se que o progresso da nação se faria à luz da ciência e da instrução. Pois é, nesse clima, em 1902, nascia o Liceu Feminino Santista. A origem da centenária escola está ligada à Praça Cafeeira de Santos, do início do século, mais precisamente o ano de 1902, e a um movimento da professora Anália Franco, em São Paulo, em favor das crianças e moças pobres. Esta iniciativa inspirou, em Santos, a educadora Eunice Caldas, irmã do médico sanitarista Vital Brasil. Diretora do grupo escolar Dr. Cesário Bastos, ela conseguiu mobilizar a sociedade santista, especialmente as mulheres, para fundar a então denominada Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. O ideal de sua fundadora era a educação gratuita de crianças, de 3 a 6 anos, e a formação de moças maiores de 14 anos para o magistério. Enquanto trabalhava para angariar sócias para a nova associação, a professora Eunice Caldas oficiava a Secretaria do Interior do Estado, a qual se ligava à instrução, buscando permissão para abrir a primeira escola maternal. Autorizada, em 5 de agosto de 1902, implantava-se o alicerce do Liceu Feminino Santista. O que as levava a fazer essa escola era a necessidade de elevar a posição da mulher na sociedade e, portanto, o magistério se apresentava com uma função muito importante e aceita pela sociedade, uma vez que elas eram de elite, né? E também uma preocupação bastante grande com as crianças pobres. Santos era, nessa época, um local escolhido, entre outros no estado de São Paulo, para abrigar os imigrantes. Com isso, essas mulheres, com o apoio dos seus maridos, com o apoio das firmas cafeeiras, levaram para frente essa escola. E, por outro lado, atenderam também os imigrantes, os filhos de imigrantes. Como historiadora, ou pelo menos como estudiosa da história, ao entrar nos arquivos, nas fotos, nos documentos do liceu, a gente percebe que mulheres, além de Eunice Caldas, mulheres como Robertina Cochrane Simmons, como Elisa Fonseca, como Diva Delamare Porchat de Assis, entre as mulheres, com professores como Benedito Calixto, Antenor Campos Moura, Vicente de Carvalho, que foi o nosso grande poeta, né, e cuja esposa Ermelinda também teve participação, homens que deram aula no liceu, Adolfo Porchat de Assis, cuja vida eu estou acompanhando pelo liceu, homem de grande envergadura cultural, né? E professor excelente, e de uma pedagogia assim bastante, vamos dizer, adiantada para a época, né? Então eram homens que faziam do liceu realmente uma escola de tradição no ensino, dando ensino de nível, muitos deles sem receber, e que faziam então uma grande escola. Até 1920, diplomaram-se 159 professoras. Interrompida em 1939, novo curso surgiu em 1962, com a mantenedora, a Associação Feminina Santista, permanecendo em funcionamento até 1977, graças ao trabalho quase heróico de um grupo de mulheres.
E nesses mais de 50 anos que eu trabalho no liceu, fora o tempo que eu estudei no liceu, eu tenho muita coisa boa para recordar. Tenho recordado os amigos, os vários amigos que eu deixei e que eu ainda tenho no liceu, os meus ex-professores, professores conhecidíssimos, com nomes muito conhecidos na cidade, fazem parte da história da cidade de Santos, Dr. Nicanor Ortiz, Dr. Amazonas Duarte, que já naquela época, muito tempo atrás, fazia aulas só expositivas. Ele dava aulas de história e ele nem sequer adotava livros. Ele simplesmente fazia com que nós fizéssemos pesquisas. Não é com novidade pesquisa. Professor André Freire, que foi presidente da Câmara de Santos, Dona Zumira Lamberti, Dona Zumira Campos, Dona Horaida Amaral Camargo, professor José Vetró, professor Lara Filho, tem muito nome. Temos a diretora do liceu, Dona Brites de Azevedo Marques, uma pessoa conhecidíssima em Santos, que durante 50 anos foi diretora do liceu. É muito tempo. A irmã dela, Dona Delta de Azevedo Marques, que também trabalhava na administração da escola. Todas as funcionárias que são recordadas pelos ex-alunos, que quando nos procuram ainda na administração do liceu, lembram das pessoas, lembram delas, e trazem seus filhos, e alguns trazem até seus netos. Por quê? Porque tem confiança no liceu. O liceu é uma escola que dá muita credibilidade. Mais da metade da minha vida eu estou lá no liceu. E na década de 70, ainda Liceu Feminino Santista, na Rua da Constituição. Era uma disciplina bastante rígida, embora já com algumas mudanças à vista. E embora não fosse a escola católica que é hoje, o ensino era bem marcado pelos princípios éticos e morais, que foi realmente aquilo que deu base à minha profissão de professora. Eu fiz lá o curso normal e toda a minha vida profissional eu baseei nos princípios aprendidos lá no liceu, os princípios éticos, morais, princípios de responsabilidade, de amor à escola, de amor ao ensino, à educação e principalmente à criança. Tudo isso nós aprendemos lá, a começar pelo hino às mães, ensinado pela falecida professora Dona Horaida, que passava esse amor à escola. O liceu sempre adotou o uniforme, segundo a boa tradição. A saia e a meia comprida permaneceram por um bom tempo. De curiosidade, a gente pode mencionar o uniforme bastante austero, com a saia na altura do joelho, meia 3/4. E a maior festa era a hora da saída, quando então as meninas se encontravam com os meninos do Colégio Santista. E aí era festa total, porque enrolávamos a saia na cintura, meia 3/4 ia parar no tornozelo, era batom e chicletes, que nós não podíamos usar na escola de maneira nenhuma. E também o ensaio da banda. A banda era, assim, a representação maior de alegria, de amor à escola. Os ensaios na semana, os desfiles cívicos na praia, com toda a escola, alegoria. Era realmente o que mais representava de amor à escola que nós tínhamos. No início, em 1902, por falta de prédio próprio, as atividades escolares desenvolviam-se no Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos, na Sociedade União Operária e na Sociedade Auxiliadora da Instrução. Em 26 de fevereiro de 1905, foi lançada a pedra fundamental da sede social, a Rua da Constituição, 321. Esse edifício, em 1939, passou por uma completa reforma. Em 1975, mudou a denominação para Liceu Santista. O Liceu Feminino Santista, ele vai perder o nome de feminino quando, na década de 70, no ginásio e nos outros cursos mais adiantados, passaram a ser recebidos também meninos. Mas,
Desde a fundação dele, em 1902, nós temos a presença de meninos na escola maternal. A escola maternal era uma escola mista, e que corresponde a pré-primário. E, inclusive, nós temos o padre Valdemar Vale Martins, que em 31 fazia parte, estudou nessa escola. Ele e seu irmão estudaram nessa escola. O primário, quando foi instituído o primário dentro do liceu, também ele continuou sempre sendo uma escola mista, nos períodos de escola maternal e primário. Salve de memória, eu frequentei o maternal do antigo Liceu Firme Santista em 1931. Naquela altura, o colégio, a escola aceitava meninos e meninas. Agora, é claro que uma ligação mais profunda com a igreja acentuou o seu aspecto, vamos dizer assim, religioso, manifestado também na seleção de professores, na aceitação de alunos e até no próprio calendário, que encontrou oportunidade para comemorações religiosas e litúrgicas, como acontece ainda hoje. Então, entre essas mulheres que dedicaram boa parte da sua vida nessa obra do liceu, né, a formação de professores, de professoras, a formação da juventude e das crianças também, temos que destacar também Marília Amado Barleta, que além de aluna, né, ela foi aluna do liceu, ela dedicou uma boa parte da sua vida, ela era professora do município, depois aposentou, e trabalhou então como presidente da Associação Feminina Santista. E ela é a responsável pelas comemorações do cinquentenário. Em 1952, ela era a presidente. Em 1977, já com o nome de Liceu Santista e abrindo suas portas também aos meninos, o patrimônio da então mantenedora da escola foi transferido para a Mitra Diocesana, que o colocou sob a responsabilidade da Sociedade Visconde de São Leopoldo. Aí então é que começamos o nosso trabalho. E foi um trabalho bastante difícil, bastante árduo, como todo reconstruir. E começamos na Rua da Constituição, por lá ficamos ainda uns 2 anos trabalhando, com bastante dificuldade, pois pudemos perceber que a localização não nos favorecia. Então, no ano seguinte, após esses 2 anos, tomamos por empréstimo a Faculdade de Filosofia e trouxemos o antigo curso de 2º grau, e também trouxemos a escola infantil e nos instalamos na Rua Piauí, 62, numa excelente casa, e ali então pudemos nos acomodar com a escola infantil. Foi bastante interessante, pois que percebemos que o bairro da Pompeia era um bairro que nos favorecia com nova clientela e sentimos uma excelente expansão na faixa etária de 2 anos e meio a 6 anos e aí percebemos que houve um crescimento nessa fase de educação infantil. Até chamávamos então naquela ocasião a educação infantil, carinhosamente chamávamos de Leopoldinho. Foi uma fase muito boa, muito gratificante. Então ficamos neste período em 3 locais trabalhando ao mesmo tempo. Ficamos na Constituição com o antigo 1º grau, na FAFES com o antigo 2º grau e na Rua Piauí com a educação infantil. Assim trabalhamos quase que mais 1 ano. Depois, no ano seguinte, conseguimos trazer toda a escola para a Faculdade de Filosofia, porque o nosso prédio, que estava sendo construído pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, ainda não estava pronto, estava sendo construído ali ao lado da Faculdade de Comunicação. Recebendo crianças de várias faixas etárias e tentando não perder com isso, que o Liceu Santista mantivesse a sua tradição e não perdesse a sua qualidade.
O liceu passou a ser co-irmão das faculdades católicas, transformadas posteriormente na Universidade Católica de Santos, constituindo hoje o Complexo Educacional São Leopoldo. O processo educativo do Liceu Santista visa contribuir para a solidificação da sociedade, através da solidariedade, da justiça, da igualdade e da liberdade. O nosso compromisso social é de buscar um futuro com esperança e procurar formar alunos que busquem um futuro promissor. E a Sociedade Visconde São Leopoldo, a nossa mantenedora, vem contribuindo muito para o desenvolvimento do nosso trabalho, investindo em novas tecnologias e instalações adequadas. O Liceu Santista, no ano de seu centenário, foi presenteado pela Sociedade Visconde de São Leopoldo com o mais moderno e completo espaço educacional da Baixada Santista, com 11.000 metros quadrados. E é com muita alegria e satisfação que eu pude participar dessa realização e de observar nos nossos alunos, no nosso corpo docente, o orgulho de poder fazer parte dessa instituição. Nesses 100 anos de história, quantas gerações não passaram pelo liceu? Mãe, filha, pais, filhos, professores, professoras, funcionários, funcionárias. Todos fizeram parte dessa linda história. História de um liceu que não terminou, mas que, a exemplo de seu início, também começa um novo século, uma nova etapa. Impulsionado pela tecnologia, com o lastro da tradição, o Liceu Santista parte forte e estável, rumo a mais 100 anos futuro adentro. Parabéns, Liceu Santista!